Raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Defina aqui, talvez um aqui 4.654 quilômetros distante do aqui normal, mas eu resolvi aproveitar essa bela manhã e espero que o microfone esteja captando isso bem. Sentei aqui na beira da água, ao som ainda da manhã, para tentar compartilhar com você esse momento meio paradisíaco, sobretudo porque alguns dos visitantes, sobretudo aqueles que não percebem que isso é um paraíso, né, não começaram logo de manhã a fazer chamadas internacionais de voz, ou não estão... não, então por enquanto está tudo tranquilo. Eu queria compartilhar um pouco esse silêncio e essa paz com vocês. Hoje é dia 21. E nesses dias esses dias radinholas, eu acho que foram interessantes, sobretudo para colocar em dia algumas leituras. Eu consegui terminar alguns livros, outros deles estão perto do fim. Eu acho que vale a pena já ir registrando com vocês. Eu acho que eu até vou... Aliás, eu tô gravando isso como um vídeo e eu espero que vocês possam assistir isso como vídeo para ver que de repente existem alguns outros ouvintes aqui subaquáticos comparecendo. Vou ver se eu consigo aproximar um pouco mais aqui, comparecendo nessa nossa conversa. Pois bem, mas acho que um dos livros mais interessantes, que eu estou quase terminando, é um livro do David Sloan Wilson, que ele começa falando sobre isso que me cerca, né? A riqueza da natureza, a evolução, a vida, e devagarinho, num processo bastante didático, ele vai tentando chegar naquilo que realmente nos distingue, que é a nossa capacidade de colaboração. A nossa espécie tem uma capacidade de colaborar e também de produzir cultura e de manter essa cultura e transmitir essa cultura, que é absolutamente extraordinária. É lógico que isso está em xeque, né? Se você olha daqui a pouquinho, daqui a uma hora e pouco, as pessoas à minha volta, apesar de estarem num lugar absolutamente idílico, cada um está com a cara enfiada no seu próprio celular com fones de ouvido, mas bom, a gente está colocando isso em xeque. Mas o que é interessante disso é que ele vai devagarinho convergir para o trabalho de uma prêmio Nobel de Economia, que é a Lynn Ostrom, que se não me engano acho que ela é sueca, em que ela vai questionar uma história que fez bastante sucesso há algumas décadas, que era a tragédia dos comuns, né? Eu já vou esquecer os detalhes, vocês vão me perdoar, mas na tragédia dos comuns o cara imagina a seguinte cena: você tem, por exemplo, né, esse mar esplêndido que eu estou vendo aqui à minha frente. E aí você falou, olha, esse mar aqui é de todo mundo, cada um pesca como quiser, cada um faz o que quiser. Bom, aí o que acontece? As pessoas, buscando apenas pelos seus próprios interesses, acabam abusando, acabam pescando mais que o vizinho, acabam invadindo tudo, aí quando você vai ver, matou tudo. Na verdade, eu forcei um pouco a barra, a parábola inicial era com pasto, era um pasto, então as pessoas levavam seus animais no pasto e o pasto acabava. Né? O que isso para mostrar que realmente nem sempre a soma dos interesses individuais, como, né, quem acredita na mão invisível do mercado prega, ela vai levar ao bem comum. E o que essa Lynn Ostrom vai fazer? Ela vai pesquisar inúmeros exemplos no mundo todo de casos que demonstram que as pessoas conseguem se organizar sim, elas conseguem se articular, elas conseguem criar regras, elas conseguem criar... Opa, nesse exato momento vai passar... passou um pelicano, que beleza. Elas conseguem se organizar e criam regras de vida sustentável em que todos conseguem, de uma maneira justa, né, ser felizes. E aí ela acaba tentando delinear quais são os princípios que regem esse tipo de colaboração, e ela chega ao que ela chama de 8 princípios de design. Né, que são, eu não vou lembrar os 8 aqui, mas você tem que ter um grupo que se reconhece como grupo, as regras têm que ser criadas de uma maneira democrática, você tem que ter um monitoramento do comportamento, você tem que ter algum tipo de punição, você tem que ter autonomia. São 8 regras, tá? Eu vou dar o link depois para vocês. Eu estou achando isso interessantíssimo, porque isso se aplica não só, obviamente, a pastos e pescas. Aliás, ela dá um bom exemplo de pescadores,
mas se aplica também a escolas, se aplica de repente a comunidades, se aplica, por exemplo, a uma vizinhança. Extremamente interessante. Eu vou pegar carona com isso para comentar um artigo que eu li ontem à noite, delirante, vou dar o link para vocês, que é como nesse clima de polarização, cada um enfiado no seu celular, como tudo é possível, é um artigo sobre algo tão fascinante quanto o movimento de cidades de 15 minutos. Eu não sei se você... A gente já comentou isso aqui, né? Existe uma consciência de que cidades saudáveis, cidades em que você quer viver, cidades em que você tem orgulho de viver, elas são mais humanas, e elas são mais humanas na medida em que você também consegue se apropriar do seu espaço, né? São cidades em que você consegue andar a pé, em que você conhece os vizinhos, que você conhece o cara da banca do jornal, se é que a banca ainda existe. Isso lembra o trabalho da Jane Jacobs, que é uma arquiteta que teve uma obra maravilhosa sobre a morte das cidades. Mas esse movimento de 15 minutos é para que as pessoas comecem a tentar transformar a sua vida de tal maneira que tudo que elas tenham que fazer esteja a 15 minutos de distância, né? Usando ou transporte público, ou bicicleta, ou indo a pé. E aí uma moça que é uma ativista dessa história toda, acho que é na Inglaterra, ela resolveu procurar um lugar onde ela pudesse viver nessa história de 15 minutos e começou a divulgar isso no Twitter e começou a ser absolutamente massacrada. O que você quer, isso já tem um nome, é o gueto de Varsóvia, isso vai terminar num campo de concentração, porque Bom, você fala, como assim? Campo de concentração, gueto de Varsóvia? Pois bem, a extrema-direita, que não tem mais o que fazer, esse pessoal do gabinete do ódio, etc. e tal, como essa história das vacinas já não tem mais tanto, né, ou contra as vacinas já não tem mais tanta sedução, eles resolveram escolher outros objetos para criar teorias da conspiração. E agora a teoria da conspiração é que, na verdade, né, essa cabala, né, de personagens internacionais que querem dominar sua vida, eles inventaram essa história de cidade de 15 minutos para tirar a sua liberdade, para controlar o seu direito ao uso do carro. Eles querem, na verdade, que vocês fiquem todos num campo de concentração para poder... Cara, um delírio, a menina está sendo trollada, uma coisa absolutamente medonha, isso é lamentável. Eu vou dar o link para vocês darem uma olhada. Mas vamos falar de coisas inspiradoras de novo. Eu terminei um livro do Pirandello, que acho que eu comentei com vocês um pouquinho antes de viajar, que se chama Um, Nenhum e 100 Mil. Leiam, por favor, eu queria ter lido isso antes. O Pirandello é um autor italiano, um dramaturgo italiano interessantíssimo, e ele conta uma história que é um pouco surreal, ela vai ficando cada vez mais surreal, mas tudo começa quando a esposa do personagem, do protagonista, faz um comentário sobre o nariz dele. Ele fala, mas o que tem errado com o seu nariz? Não, tá tudo bem, não é nada demais, é que seu nariz sempre foi um pouco torto. Ele falou assim, como sempre foi um pouco torto? Eu não sabia. E aí ele começa a perceber que o que ele chamava de eu, na verdade, só ele tinha acesso a esse eu, porque existiam outros eus. O eu, quer dizer, existia ele para a mulher dele, ele para os sócios dele, ele para a comunidade. Existiam 100 mil versões dele mesmo circulando, sobre as quais ele não tinha o menor controle. Os pássaros cantam. E o livro é fascinante. O livro é fascinante porque vai colocar em xeque a própria noção de consciência, de individualidade, de livre-arbítrio, até que ponto a gente é um indivíduo, a gente deixa de ser. Leiam assim que puderem, por favor. E eu aproveitei também para começar e terminar um livro divertidíssimo. Como é que o autor se chama? Chris Ferry. O livro se chama Quantum Bullshit, ou Bullshitagem Quântica. Ele é um físico quântico e ele vai tentar mostrar o quanto essa lenga-lenga, esse papo furado de terapia quântica, psicologia quântica, ou Morgan Freeman falando com aquele vozeirão sobre não sei o que quântico, o quanto tudo isso é balela, né? O quanto está todo mundo tentando pegar carona nessa coisa muito estranha da física quântica, para tentar vender coisa que não funciona, terapia, cura, remédio, sei lá o que mais, disfunção erétil, tanto faz, tudo usando o jargão da física quântica, sem, obviamente, isso é um golpe, totalmente golpe, mas por tabela ele acaba dando uma boa noção
não só de como a gente chegou a esse conhecimento tão estranho, que é o conhecimento da física quântica, quanto também sobre os princípios. Opa, vamos ver se eu consigo focar numa criatura. Uau, que criatura linda! Espero que vocês possam ver o vídeo, tá bom? Espero que vocês possam ver o vídeo. Vamos voltar para cá. O quanto foi um esforço de formiguinha mesmo, lógico, teve grandes gênios, grandes nomes, né? Você sabe de todos, o gato do Schrödinger, você tem lá o Einstein, você tem todo mundo, mas é fascinante porque, por tabela, enquanto ele vai desmistificando muito dessa lenga-lenga pseudo-espiritual, ele vai justamente contar tudo que a gente sabe e o que a gente não sabe e, sobretudo, reforçar a ideia de que, olha, se você acha que você entendeu, é porque realmente alguém está te enganando. Física quântica sempre vai ser muito estranho, as palavras não bastam, né? Foi uma leitura bárbara. Meus caros, eu vou deixar vocês com esses sons aqui, os vizinhos já estão chegando, as pessoas já estão chegando, eu vou tomar café, espero que essa gravação tenha ficado boa. Bom, falta ainda uma semana, um pouco mais do que isso, para a gente voltar. Fiquem com um grande abraço e até a volta.